se fala muito sobre reciclagem da embalagem, sobre propriedades das nossas fórmulas, se elas são mais sustentáveis ou menos. O assunto é muito mais amplamente discutido, não só em nichos, né, de acadêmicos, enfim. Hoje está, e isso é o mais legal, no fundo, porque a gente consegue ter muita troca e muito feedback com esse consumidor para entender o que ele espera, o que ele entende do que a gente está falando. Então, tem muita coisa interessante para a gente desenvolver nos próximos anos sobre isso. E olá a todos! Bem-vindos, então, para mais um encontro aqui no Conversa de Mercado. Sempre um prazer enorme ter cada um de vocês aqui. Bom, sustentabilidade ele não é um tema novo, mas está cada vez mais criterioso para o consumidor e também há vários desafios para a indústria. Não tem como falar nesse assunto, claro, sem referendar a Natura & Co. E para falar um pouco mais de como conciliar a sustentabilidade com ganho de produtividade, nosso convidado de hoje é o Sérgio Talocchi, que é economista, com mestrado em Economia Ecológica e gerente de Meio Ambiente e Logística Reversa na Natura & Co. Então, Sérgio, prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo a esse projeto. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Sérgio, o prazer é todo nosso. Eu começo aqui já te perguntando, né? Quando a gente fala de sustentabilidade na cadeia produtiva, o que você considera serem talvez os pontos mais importantes, né? E em quais etapas cada um deles se aplica? Tá, eu acho que falando de cadeia produtiva e sustentabilidade, não tem como a gente não dar importância e dar atenção e relevância ao tema da rastreabilidade. Para a gente poder ter uma cadeia que a gente diz que é sustentável, a primeira coisa que a gente tem que saber é saber qual é essa cadeia, de onde as coisas que a gente adquire, produtos e serviços, de onde eles vêm, e como eles são produzidos, por quem eles são produzidos, em que condições eles são produzidos. E isso é importante olhar, que não se aplica só ao nosso primeiro elo de compras, né? Onde a gente adquire uma embalagem, a gente adquire uma matéria-prima. Isso se estende para outras etapas da cadeia que a gente precisa saber quem faz e como faz as coisas que a gente recebe, produtos e serviços. Então, esse eu diria que é quase que a base para você poder discutir sustentabilidade na cadeia produtiva. E depois, outro ponto bastante importante é como você mede se você está sendo sustentável ou não na cadeia produtiva. Isso pode ter vários jeitos de você fazer isso, mais aprofundados ou menos aprofundados. Você pode ter um sistema próprio, pode ter terceirizado. Você varia o jeito de fazer isso, mas você tem que ter um jeito de medir isso o mais objetivamente possível. Perfeito. E como que o processo fabril da sua empresa é otimizado pelas embalagens? Bom, o processo fabril, ele depende tanto do inbound, que a gente chama, né, ou do que entra de embalagens na nossa linha de produção, como o que a gente usa de embalagens para depois destinar, para enviar os produtos fabricados para outras etapas do armazenamento e depois do consumo. O uso de embalagens nesse circuito, nesse círculo entre entrada e saída da indústria, ele é fundamental que ele seja um círculo bem eficiente, não só por questões de custos e por questões de qualidade, mas também por questões de sustentabilidade. Ou seja, quanto a gente conseguir reduzir a quantidade de embalagens que a gente precisa para receber nossos produtos, o quanto esse transporte for mais eficiente, o quanto o armazenamento for mais eficiente, tem vários impactos ambientais que a gente evita fazendo esse pensar a embalagem, tanto para a área de entrada como para a área de saída das embalagens e, de preferência, reaproveitando embalagens em diversos processos internos ou no reenvio externamente. Com isso, você reduz resíduos, reduz a pegada de carbono desse processo todo, reduz o consumo de água, geração de efluentes, vários impactos ambientais que são reduzidos. Gil, perfeito. Pegando o gancho aí da tua resposta, fala um pouquinho mais para a gente do papel da logística e do transporte na sustentabilidade aí na empresa. A logística e transporte, numa operação, quando você olha a operação em sentido amplo, né, pensando os fornecedores e tudo mais, é um dos clássicos impactos que você tem em gases de efeito estufa.
grande parte das emissões de uma empresa, no seu escopo 3, que é o escopo que vai além dos seus próprios limites, né, dos seus sites, é a parte de transportes. Tanto pelo transporte, como eu falei, de inbound, né, do recebimento das matérias-primas e toda a entrega dessas matérias-primas, embalagens para a indústria, como depois também toda a distribuição que é feita para os CDs e posteriormente para os consumidores. Se você for ver essa malha de transporte e logística, ela pode ser muito impactante, ela em geral é bastante impactante, dada a matriz energética do país, mas existem várias formas de você tornar essa matriz muito mais eficiente, muito mais integrada, inteligente, de forma que as emissões e impactos dessa rede como um todo sejam bastante reduzidos. E também a eficiência em transporte, como já tinha mencionado. Você pensar as embalagens com uma eficiência em transporte é impacto ambiental certo, é redução de impacto que você consegue. Com certeza. Bom, Sérgio, se a gente precisasse elencar aí os principais pontos que uma empresa de cosméticos tem que se atentar para adaptar o seu processo e se tornar mais sustentável, quais seriam? Tudo começa, né, na questão de circularidade de embalagens, começa no desenho da embalagem. Então, a parte de inovação, design da empresa, e não só de produto, design, que é, como a gente falou, de embalagem para secundária, embalagem terciária, ela precisa ser pensada desde a origem dos projetos, pensada já com esse DNA da sustentabilidade. É muito mais difícil você, depois que o projeto está criado, depois que a embalagem está em linha, você buscar melhorias nessa embalagem. Então, eu diria que o ponto de partida de todo esse processo é ter um processo de inovação e desenho já pensando isso. Depois, você vai ter que, claro, minimizar o impacto de matérias-primas. Então, você vai ter que olhar na embalagem se ela pode incorporar um material reciclado, se ela tem possibilidade de reduzir a quantidade de embalagens necessárias para que essa embalagem funcione. Tem toda a parte de matérias-primas, que você tem que olhar também como elas são fabricadas e tudo mais. Então, eu acho que são alguns processos fundamentais da empresa que eu diria que são a inovação, a logística, e também depois, claro, os processos de produção propriamente ditos, né? Você ter cuidado com o que você faz dentro de casa para que você tenha impacto mínimo ou impacto até positivo, regenerativo no meio ambiente. Olhando, tendo uma percepção, ponto de vista do consumidor, né? Na tua opinião, o quanto que a sustentabilidade hoje influencia na decisão do consumidor com relação às marcas de cosméticos? Bom, esse é um tema bem importante também e é um tema que vem crescendo nos últimos anos, né? Ou seja, nos últimos décadas, vamos dizer assim. O consumidor está aprendendo, de fato, a separar e a entender a diferença entre as coisas, entre um produto mais sustentável e um menos sustentável. Eu acho que tem uma crescente muito grande nas novas gerações que já vem com essa questão desde a infância, enfim, já vem com essa questão muito mais construída desde que são mais jovens. Então, eles já têm uma exigência muito mais forte, já usam as redes sociais para falar disso e para construir mais conteúdo sobre isso. Hoje, a rede social a gente sabe que se fala muito sobre reciclagem da embalagem, sobre propriedades das nossas fórmulas, se elas são mais sustentáveis ou menos. O assunto é muito mais amplamente discutido, não só em nichos, né, de acadêmicos, enfim. Hoje está, e isso é o mais legal, no fundo, porque a gente consegue ter muita troca e muito feedback com esse consumidor para entender o que ele espera, o que ele entende do que a gente está falando. Então, tem muita coisa interessante para a gente desenvolver nos próximos anos sobre isso. Sensacional. Bom, uma pergunta curta, mas não sei se a resposta é tão simples, né? O que torna um produto sustentável? O produto sustentável, ele tem que ser um produto, assim, idealmente, né, no campo das possibilidades, seria um produto que gera mais benefício do que, e não só redução do impacto, ele gera impacto positivo no meio ambiente e na sociedade como um todo. Então, a gente está buscando esse tipo traduzir esse tipo de conceito em produtos com exemplos, tipo uma matéria-prima que, ao ser consumida, ela na natureza ela gera mais regeneração de aspectos ambientais do que impactos.
uma embalagem que também possa ser reintroduzida em ciclos naturais e ciclos produtivos de uma forma mais positiva do que é o impacto eventualmente negativo que ela tenha. Então, esse eu acho que é o produto que a gente busca e que a gente está, nossa inovação e nosso pensamento está nessa questão do impacto positivo e regenerativo na natureza. A gente espera que a gente chegue lá, todos como sociedade, tá? Não só no encontro. Com certeza. Bom, e eu faço aqui a minha última pergunta, né? Na tua opinião, qual é a contribuição, então, das embalagens sustentáveis no armazenamento e transporte de matéria-prima para a fabricação de produtos aí na Natura, né? E quais são os principais parceiros, né, nesse quesito, né? Quem tem ajudado vocês a chegar, enfim, onde a Natura está hoje? Não, é muito legal essa construção com os parceiros, ela é fundamental, essa solução a 4 mãos, né, que sempre se busca com parceiros de matérias-primas ou de embalagens, que a gente tem que construir soluções mais sustentáveis. Em geral, essas conversas acontecem muito em torno de custos, mas o legal é que, em geral, a gente acha soluções ganha-ganha, né? Tem redução de custos, tem melhoria de eficiência, isso tem impactos até nas operações, a gente torna as operações mais eficientes, mas isso tudo normalmente resulta também no impacto ambiental. Então, quando você consegue entregar a mesma quantidade de matéria-prima numa condição de geração de menos resíduos, de embalagens mais eficientes ou reutilizáveis, né, retornáveis, isso se torna é o que a gente busca, é o que a gente tem buscado para todos os tipos de matérias-primas e embalagens que a gente usa. Então, essa solução do reutilizável e do retornável é realmente o mais interessante do que você receber uma embalagem que depois é descartada como resíduo, mesmo que ela possa ser reciclada depois, o melhor mesmo é a gente conseguir reutilizar. Sérgio, queria agradecer imensamente a tua participação aqui, foi uma delícia esse bate-papo, e queria deixar o microfone aberto, se você tem alguma última consideração para fazer, fique à vontade. Não, eu queria agradecer, Nadia, agradecer a vocês, agradecer a todos que estão promovendo esse debate, porque a gente tem muito que caminhar adiante ainda, mas é super legal de ver como as coisas já têm sido avançado, né, nos últimos anos. A gente tem dado, como eu falei, as parcerias com os fornecedores são fundamentais para a gente conseguir caminhar juntos, né? Então, a cadeia estendida, né? A gente quer não só ter dentro da nossa operação uma operação eficiente, mas quer também estar junto com os fornecedores e com os consumidores nessa rede de relacionamentos que a gente constrói e que tem que ser sustentável como um todo, não só nós. Então, muito obrigado e nos vemos lá na RCE. Com certeza. Obrigada, Sérgio. Novamente, portas abertas aqui no Conversa de Mercado para vocês. E a todos que estão nos acompanhando, continuem seguindo o canal do Conversa de Mercado. Cada semana um vídeo novo para vocês. Foi um prazer ter novamente Natura aqui conosco e até o próximo.